Bom, eu queria primeiro começar conversando sobre um breve panorama, né, do Brasil, aqui de Pindorama, em relação aos povos originários, né? No censo de 2010, nós éramos mais ou menos 900 mil pessoas, correspondendo a menos de 1% da população do Brasil, divididos em 305 povos, com 274 línguas vivas, né? Nos dados parciais do censo de 2022, nós somos 1.400.000 pessoas. Perdão. Esse crescimento não é apenas um crescimento considerando o número de nascimentos, né? É um crescimento que considera o número de autodeclarações, pessoas se autodeclarando indígenas, né? Num processo que eu costumo dizer que é o sair do armário étnico, né? A nossa identidade indígena durante muitos séculos, e inclusive hoje a gente está vendo aí as batalhas que a gente vem enfrentando no caminho, muitos indígenas não falavam, não assumiam as suas identidades indígenas, por medo, por segurança, por vergonha, por medo de si mesmo, né, por autofobia, por preconceito de si mesmo, mas isso vem mudando. Então, no panorama de 2010, isso já aumentou bastante o número de autodeclaração, e em 2022, pelos dados parciais, né, parece que a gente também tem um aumento considerável de autodeclaração, o que é muito importante, né, a gente conseguir sair do nosso armário étnico e assumir as nossas identidades e viver as nossas identidades plenamente e publicamente. Dito isso, eu trouxe uma imagem que está ali no site do PIB, né, do socioambiental, vocês podem acessar, depois eu posso deixar os links disponíveis, não sei como é que a gente pode fazer, mas para vocês terem uma noção, né, gráfica desses 305 povos que fazem parte do nosso país. Perdão. E a distribuição demográfica, não sei se está dando para ver bem no mapinha, mas eu também deixo o link para vocês depois, está mais ou menos distribuída dessa maneira, né? Então, nós temos indígenas em todo o Brasil. Nós não estamos concentrados apenas em uma área, apenas em uma região do Brasil, nós estamos no território inteiro. E aí, para a gente falar sobre literaturas indígenas e povos indígenas, perdão. É importante que a gente tenha noção de que a palavra ela é magia, né? A palavra ela tem poder. A palavra tem capacidade de criar e de destruir mundos e realidades, né? De nos fazer pensar novos mundos possíveis. E aí, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre literaturas indígenas, eu queria conversar um pouco sobre alguns vocabulários que a gente deve evitar em sala de aula e alguns vocabulários que a gente pode dialogar sobre, que os alunos e as alunas normalmente trazem, né, de dúvidas e etc. O primeiro que a gente não deve utilizar é o termo índio. Índio é um termo extremamente preconceituoso, que foi dado pelo colonizador ao confundir as nossas identidades, né? Então, o termo índio, ele nos homogeneiza, como se nós fôssemos a mesma coisa. E nós não somos a mesma coisa. Né? Nós não somos a mesma coisa. Indígena já é um termo mais aceito, vem do latim, significa originário do lugar, também, tudo bem, latim também é uma língua do colonizador, mas o significado de indígena é menos homogeneizante, é menos universalizante do que o termo índio, tá? Então, a gente prefere que se fale indígena. É claro que os povos indígenas têm suas nações específicas, então o ideal é que você se refira às suas nações específicas. Mas, quando a gente fala indígena, a gente está fazendo aí uma universalização estratégica, né? A gente está unindo lutas comuns sob um vocabulário comum. A gente não está homogeneizando, tratando como se fosse a mesma coisa. A gente enxerga, a gente percebe que são culturas diferentes, línguas diferentes, identidades diferentes, mas ali sobre uma mesma luta comum. Ok? Então a gente evita o termo índio, a gente não usa, que é pejorativo, e a gente prefere utilizar indígena. Outro termo que a gente não usa é tribo. Tribo também acaba sendo uma simplificação muito grande das nossas organizações sociais. E normalmente
carrega um preconceito muito grande, né? Então a gente evita tribo, né? Porque traz essa ideia também aí de uma coisa primitiva que nos foi imposta na colonização. Então a gente evita comunidade, povo, nação, ok? Descobrimento, a gente sabe que não foi descobrimento, a gente sabe que foi invasão. Durante muitos anos nós aprendemos que o nosso continente foi descoberto, ignorando toda a diversidade que já existia aqui, né? Todas as civilizações que já aqui existiam, tratando o nosso continente como novo e ignorando todas as populações que aqui já existiam. Então, a gente sabe que não é descobrimento, eu sei que eu estou chovendo molhado aqui, mas é importante porque isso é uma coisa que as crianças podem perguntar em sala de aula, então é interessante que a gente tenha isso sempre fresco. Não é descobrimento, foi invasão. A Biayala é um termo que vem sendo utilizado dentro de movimentos indígenas, que na língua do povo Cuna, de Serra Nevada, ali da Colômbia, significa terra madura, terra em florescimento. A Biayala é um termo que vem sendo utilizado em substituição ao termo América, quando se refere ao continente. Né? E por que a gente fala Biayala? Perdão. Porque a América, enquanto continente, também foi um termo dado pelo colonizador. E aí, quando a gente fala Biayala, é uma busca, é um trabalho de retomada desse continente, de compreender esse continente enquanto um continente indígena antes de ser um continente colonizado. Tudo bem até aqui? Pindorama. Pindorama, em tupi, significa terra das palmeiras. Também vem sendo um termo, né, dentro dos movimentos indígenas, que vem sendo utilizado para falar sobre Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil foi escrito em cima de um território indígena, a gente já estava aqui antes, né? Então, para marcar que o nosso território existia anterior à existência do Brasil, a gente costuma falar de Pindorama, né, dessa terra das palmeiras, que não vem aí desse nome, tem algumas discussões em termos de origem do nome Brasil, mas um deles é do produto, né? Então eu acho mais bonito que a gente se refira como terra das palmeiras do que o nosso país em termos de um produto pronto para exportação, que é a sensação que fica quando a gente pensa, inclusive, no genocídio legislado que a gente vem vendo e vivendo hoje. Movimentos indígenas, no plural, porque, como eu já tinha mencionado anteriormente, nós não somos uma massa homogênea, nós não somos a mesma coisa, né? Então, é importante que a gente pense em movimentos indígenas no plural, para respeitar as nossas pluralidades também, né? E aí tem alguns termos, né? Uns termos que vocês já perceberam que eu coloquei riscado no slide, que é para nem aparecer como uma possibilidade válida, tá? Iletrados. A gente sabe que, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente também, do peso que o conhecimento escolarizado tem na nossa sociedade. E aí, quando a gente se confronta com uma tradição oral, a gente costuma tratar as pessoas que estão imersas nessa tradição oral como iletradas, como ignorantes, como incapazes de produção de conhecimento, de produção de tecnologias. Mas isso é uma visão extremamente limitada das tradições orais, extremamente preconceituosas, reforçada pelo pensamento ocidental de que apenas a tradição escrita é a tradição válida, é a maneira correta de produção de conhecimento. Atrasados também é uma outra coisa que, infelizmente, a gente escuta muito, né? Que é um contraste muito grande. Né? Ou os povos indígenas, em alguns entendimentos, não estou dizendo que vocês pensam dessa maneira, tá? Mas eu estou dizendo que a gente, às vezes, vai ser confrontado com esse termo em sala de aula, né? Então, os povos indígenas, eles são tratados normalmente de duas formas. Ou eles são atrasados e precisam da civilização, né? É o que a gente escuta de muita terra para pouco índio, né? São atrasados, etc. Ou, e aí eu tenho um outro termo aí riscadinho mais à frente,
como os indígenas são descaracterizados. Ah, índio de celular, índio de iPhone, índio dirigindo, o que também é outra ideia extremamente preconceituosa. Todas as culturas se movimentam com o tempo. Todas as culturas se movimentam com o tempo. As culturas indígenas não são diferentes. Então, se nós adotamos a tradição escrita, se nós adotamos carros e celulares e internet, os povos não indígenas adotaram tecnologias indígenas também, como ciclos de rotação de plantação, tomar banho todos os dias, vários hábitos alimentares, anestésico, enfim. Né? Então, as culturas elas se modificam com o tempo. Então, a gente não pode esperar que os povos indígenas fiquem parados, presos no século XVI, presos ao século XVII. Né? Então, a gente tem aí um contraste muito grande, porque há um preconceito em relação a pensar os povos indígenas como atrasados, aquelas pessoas que são incapazes de produção de conhecimento, de produção de tecnologias, e que vivem na floresta, né? E que são tratados como crianças, de maneira muito preconceituosa, ou o indígena que descaracterizado, que não é tão indígena assim, que pode ser entendido como indígena urbano, ou indígena que acessa tecnologias que são entendidas como tecnologias não indígenas, tá? Essas duas visões são extremamente preconceituosas, extremamente perniciosas, né? E são percepções que corroboram com o genocídio que a gente vem vendo e vivendo desde 1500 aqui em Pindorama. Perdão. E aí eu coloquei um termo aí no meio, né, entre atrasados e descaracterizados, que é a mestiçagem. A mestiçagem no Brasil, ela não aconteceu de maneira pacífica, como a gente vê, né, ali no movimento indianista de José de Alencar, com Iracema se apaixonando, né, pelo colonizador e dando à luz a Moacir, o primeiro brasileiro, né? A mestiçagem no Brasil, ela acontece de maneira violenta. Ela acontece na violência sexual, ela acontece através da violência. Mas a mestiçagem também é uma forma de sobrevivência de vários povos indígenas, né? Que se assumiram e se entenderam enquanto mestiços para não serem assassinados, né? Porque entre assumir sua identidade indígena e ser assassinado, e assumir uma identidade mestiça e sobreviver para que hoje, por exemplo, né, a gente possa sair do armário étnico no censo e se autodeclarar indígena, então muitos indígenas assumiram uma identidade mestiça, uma identidade cabocla. Né? E entre essa miríade de classificações raciais que a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui em Pindorama. Então, eu trouxe essa questão da mestiçagem, porque eu queria ressaltar também que muitas pessoas que se autodeclaram pardas são também indígenas, né? E a autodeclaração indígena, ela depende também da heterodeclaração. O que isso quer dizer? Para eu me autodeclarar indígena, eu posso me autodeclarar indígena, mas para que eu seja reconhecida legalmente, judicialmente como indígena, eu preciso que o meu povo, que uma liderança da minha nação me reconheça como indígena também. O que é muito complexo se a gente for considerar algo que a gente chama como diáspora indígena no Brasil. O que é diáspora indígena? São os movimentos de deslocamento forçado das populações indígenas. E é um deslocamento forçado, às vezes territorial, né, de ser obrigado a sair de um território para outro, ou um deslocamento social, ser obrigado a mentir sobre a sua identidade, ter a sua identidade deslocada do seu território. O que acontece com muitos indígenas que migram de um estado para o outro em busca de trabalho, em busca de outras condições de vida, e acabam se afastando dos seus povos e acabam sendo descaracterizados, né? Então, essa pessoa perde contato com a sua nação, não deixa de ser indígena, mas legalmente a sua autodeclaração fica difícil de ser comprovada em termos de documento. Então, a gente sofre a violência do documento, que é de ter as nossas identidades indígenas questionadas e silenciadas por conta disso.
Outra coisa que é importante é lendas e mitos, né? Particularmente, eu não gosto de falar das nossas histórias como lendas e mitos, né? Porque são histórias da nossa tradição, são histórias que nos orientam no mundo, são histórias que explicam a origem das coisas, a origem das pessoas, a origem das ciências, então não são lendas ou mitos e não devem ser tratadas como histórias menores, né? Eu prefiro chamar de histórias da tradição. Eu vou dar um exemplo, né? Pessoas que são cristãs não querem que se chamem a Bíblia de lenda ou mito, né? Então, eu estou fazendo uma correlação aqui para que a gente consiga compreender do porquê que não é interessante chamar de lenda ou mito, tá? Essa é uma visão particular, há pessoas que discordam e há muitos outros indígenas e pesquisadores que concordam também, né? Porque quando a gente pensa em lenda, em mito, a gente pensa em historinha, né? Ah, é uma historinha. E não é uma historinha, são histórias que fazem parte das nossas identidades, fazem parte dos nossos territórios e da nossa maneira de compreender e de estar no mundo. Por isso, eu prefiro chamar de histórias da tradição. Outra coisa que é importante vocês vão ter uma aula sobre isso, né? Sobre indígenas urbanos, sobre urbanidade. As cidades foram criadas em cima de territórios indígenas. Todas as cidades foram criadas em cima de territórios indígenas. Porque todo o território do Brasil, de Pindorama, é território indígena. Então, não é incomum e não tem nada demais ter indígena na cidade. Porque nós estávamos aqui antes das cidades chegarem, né? E nós continuamos aqui depois que as cidades chegaram. Então, indígenas urbanos, indígenas nas cidades, é uma coisa absolutamente comum. Indígenas nas favelas, indígenas nas comunidades empobrecidas, indígenas fora das comunidades empobrecidas. Então, indígena nas cidades é comum, é normal, não é nada extraordinário, né? As cidades chegaram depois. E aí, por último, espero não ter cansado vocês até agora, ciências e tecnologias indígenas. Quando a gente pensa em ciência e tecnologia, quando a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente vai imediatamente pensar no telefone, a gente vai pensar no computador, a gente vai pensar em uma série de tecnologias da informação que a gente tem acesso hoje. Mas vamos pensar em ciências e tecnologias indígenas num aspecto um pouco mais amplo, como o anestésico, medicina, a rotação de plantação nos campos, o manejo das florestas, como, por exemplo, a floresta amazônica, que é uma floresta de manejo, né? A floresta amazônica não está lá porque aconteceu, né? Inclusive, estudos hoje ocidentais apontam que a floresta amazônica é uma floresta de manejo, há uma ciência indígena na floresta amazônica. Então, quando a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente não pode se limitar à ciência e tecnologia da robótica, como a gente entende hoje, né? Aos chats de inteligência artificial. A gente não pode restringir ciência e tecnologia à maneira como o Ocidente entende ciência e tecnologia, né? Porque os povos originários já tinham ciência e tecnologia antes de 1500. Tudo jóia até aqui? Né? Por exemplo, usar anestésico, procedimentos cirúrgicos, medicinas, entendimentos do céu, de território, enfim, né? A gente tem um sortilégio grande aí de ciência e tecnologia indígena. Dito tudo isso, eu queria entrar em um tópico que é a diferença entre literatura indianista, literatura indigenista e literatura indígena, né? Eu coloquei a literatura indígena ali no centro das atenções porque sou dessas. Então, literatura indígena